Oi, gente. Estamos aqui mais um dia. Yeah! Não pus meu fone hoje, não cumpri o dever de casa, mas ele tá aqui do lado. Poxa. E Mas aí, hoje tudo vai dar tudo bem? certo, não vai dar problema. Ai, gente, olha, entrou brilhantemente, um monte de problema nas lives e a nossa, ó, entrou de Tá cara, tamo bem. vendo? Arraso. Mari, esperar mais um pouquinho para ver se o pessoal entra. A gente vai Tranquilo. gradativamente ficando com a unha mais desajeitada, o cabelo mais branco. Tipo assim, né? Quarentena, dando um oi, assim, pra realidade. A galera do salão de beleza vai bombar depois dessa quarentena. Nossa, eu Certeza. acordei pensando nisso hoje. Falei, gente, já vou marcar já. Aquela... Gente, Fica na Letícia, fila. mulher, cadê você? Você tá em São Paulo? Letícia, gente, 1000 anos que eu não vejo ela. Oi, Laís. Ah! Por você. Gente, então, essa é a parte boa dessas lives, né? Tá aparecendo um povo que eu já não vi há 1000 anos, assim. Continuo não vendo, mas pelo menos, mas pelo menos tá aqui, assim, a gente Aham, conversa de algum jeito. Gente, então, exatamente. eu vou começar o preâmbulo de sempre. Oi, Suelen. Olá. Ai, a Crozara. Eu tava pensando, qual Letícia será? Ai, também faz tempo que eu não vejo você. Ah! Certo. Moçada, então só fazendo o preâmbulo aí enquanto a galera acaba de entrar. Lembrando, lembrando para quem não acompanhou os outros dias, o Temporal é um projeto de extensão que atualmente está vinculado aos cursos de dança da UFC. Ele começou quando eu dava aula na UFO e a Mari foi estudante do curso de graduação lá, de bacharelado. E agora estou fazendo mestrado lá na pós também, né, Mari? E a gente tinha um grupo de pesquisa, que era o Dramaturgia do Corpo e Espaço, que desde que eu vim para a Universidade Federal do Ceará, aqui em Fortaleza, eu trouxe tanto o grupo de pesquisa quanto o temporal, e os meninos continuam em Uberlândia com um grupo de pesquisa também, com Substantivo Coletivo, que é um coletivo também que trabalha a partir da improvisação. A gente, nesse período que eu estava em Uberlândia ainda, antes de vir embora, a gente publicou um livro, que é esse aqui, que a gente está distribuindo gratuitamente em PDF. Quem quiser é só mandar um e-mail pelo direct, abordagem sobre improvisação em dança contemporânea. E essa semana, assim, semana passada o Jarbas falou sobre o texto que ele escreveu, e essa semana, desde terça, a gente está tendo encontros cada dia com um dos autores dos textos, para, enfim, quem já leu, ou quem estiver lendo, ou quem não leu, mas quer ouvir sobre a pesquisa, poder participar aqui e cada autor compartilhar um pouco da sua experiência de escrita e o que o levou a escrever também o artigo, né? Então, a gente tinha esse sistema de encontros semanais no grupo de pesquisa e a partir disso, cada pessoa desenvolvia a sua própria, né? A gente tinha pesquisa coletiva e tinha os desdobramentos individuais dessas pesquisas. Então, acho que a Mari pode se apresentar, né? Essa é a Mariane Araújo, lá de Uberlândia. E aí eu vou jogar a bola para a Mari, ela vai se apresentar e começar a falar um pouco sobre o artigo dela e o processo de pesquisa. Tá bom. Ah, gente, duas coisas com a Pode Mari, falar, pode desculpa. falar. A primeira, lembrar que se a gente passa, eu acho que de meia hora ou 40 minutos, a live cai e aí depois a gente tem que voltar. Então, eu pedi sempre para vocês, quem for comentando coisas aqui, fazendo perguntas, sempre salvar, porque se cair e a gente perder, quando a gente retomar, vocês mandam de novo para gente, tá? E outra coisa eu esqueci. Então, pronto. O É celular isso. deu certo, Ana? Ele não vai apagar?
Não sei, tá ligado Tá. aqui, gente. Minha Não, bateria tá acabando assim em tempo recorde. Então, se der problema, a Mari volta com vocês sem mim. tá bom. É, eu queria agradecer primeiro o convite, né? Claro, foi um prazer enorme estar nessas discussões. Tá cada dia mais interessante. Desde segunda-feira eu falei, nossa, quanto assunto massa, que bom que a gente está discutindo isso. Fiquei muito feliz. Então, vou me apresentar. Eu sou artista, coreógrafa e professora de dança contemporânea. E estou fazendo mestrado na pós-graduação aqui da Universidade Federal de Uberlândia. E eu pesquiso sobre dramaturgia na improvisação. E essa pesquisa, ela vem desde a graduação, desde 2012, quando eu entrei, fazendo bacharelado em dança. E foi no ano que eu também entrei no grupo de pesquisa Dramaturgia do Corpo, Espaço e Territorialidade, que era o grupo que a Ana estava coordenando. Eu vou falar um pouco dessa trajetória, porque é como eu cheguei para falar sobre o meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, que gerou o artigo que está no livro Abordagem sobre Improvisação em Dança. Porque eu falo no artigo sobre interdisciplinaridade entre física e dança. E esse assunto ele começa na graduação, quando eu inicio junto com o grupo de pesquisa que a Ana estava coordenando. Quando eu entrei, eu descobri que a improvisação era um campo assim gigantesco, complexo, maravilhoso. Eu falava, nossa, quanta coisa para descobrir. E aí, uma das coisas que o grupo falava, que o grupo discutia, era sobre interdisciplinaridades entre diferentes áreas. Então, tinha gente do teatro, da arquitetura, da música, da dança, e também tinha uma interdisciplinaridade com a física. A Ana já tinha tentado conversar com uma professora do curso de lá, do curso de física da UFO, e tinha chamado um discente para participar junto, mas ele também não se identificou muito com a proposta, achou a galera meio doida. É verdade, esse momento foi muito engraçado, para não dizer triste, né, Mari? Porque, assim, só um parênteses, mas ela pediu, porque, assim, ela começou a Silvia Moura, né? Desculpa, Silvia Moura, tô falando a Silva Silvia daqui. Martins, né? Silvia Martins. A Silvia Martins começou a participar com a gente, mas chegou um momento que ela estava muito sobrecarregada, porque ela também mantinha, ainda mantém, né? Um museu de arte e ciência lá na UFO, que é justamente para estimular as crianças e as escolas a entenderem a física de um jeito descomplicado e lúdico, né? Então ela sugeriu que um orientando dela fosse lá, só que a gente estava bem no começo da pesquisa. E aí, assim, na verdade, a gente não sabia exatamente para onde a gente ia, né? E na área de exatas, normalmente as pessoas já têm muita clareza de onde elas querem chegar como desdobramento de uma pesquisa, e o que elas vão fazer é testar nesse processo se o que eles querem provar dá certo ou não. Só que, né, na nossa área de artes, as hipóteses elas se organizam de outras formas. E aí, no primeiro dia, ele foi assistir o encontro e nunca mais voltou, assim, ele nem conversou com a gente, sabe? Então foi um pouco traumática a experiência, assim. Mas, enfim, depois foi bom, né? Porque aí acabou que a Silvia se aproximou de fato. Aí foi nessa tentativa assim, de continuar essa pesquisa interdisciplinar que a Ana sugeriu que eu fizesse a iniciação científica vinculada ao grupo. Então foi quando eu comecei a pesquisar mais a fundo sobre a física e a dança. E a princípio eu escolhi a física mecânica para estudar três conceitos. Eu escolhi a alavanca, escolhi rotação e escolhi o torque. Fiz uma pesquisa de um ano, que é o tempo da iniciação, e eu fazia seminários do grupo de pesquisa uma vez no mês e fazia experimentos práticos para a gente sentir no corpo e no movimento como esses conceitos atuavam. Eu me lembro aqui, em espiral. Exatamente. Foi um tempo bom. E foi um tempo. Quem tiver afim de pesquisar, eu escrevi um artigo, tá na revista Horizonte Científico, falando sobre essa interdisciplinaridade entre a física mecânica e a dança. E com interesse em continuar essa pesquisa, fiz a minha segunda iniciação, que foi pensar o conceito de espaço a partir de 4 físicos. Então eu escolhi Pitágoras, Einstein, Aristóteles e Newton.
E aí a gente estava pensando num processo de criação a partir desses pensadores, filósofos físicos, que falavam sobre os conceitos de espaço. Então, mais uma vez, eu me adentrei nesse lugar da interdisciplinaridade. E também me adentrei muito mais na ideia da improvisação. Como que a improvisação ela serve de material tanto para a criação, quanto ela é a própria criação. E me interessava continuar me adentrando nisso. E foi motivo do meu TCC, que foi meu trabalho de conclusão de curso, falar sobre a interdisciplinaridade entre a física quântica e a dança, no caso, a composição em tempo real. Também foi um trabalho próximo do grupo de pesquisa, um pouco mais afastado, porque a Ana já estava no momento de transição do grupo para a UFC, mas foi sempre linkado porque me interessava pensar a composição em tempo real. E por que física quântica? Porque inicialmente eu achava muito da hora. Falava, nossa, um negócio transcendental, um negócio, né, espiritual. Só que eu fui vendo que não era esse o lugar da pesquisa. Principalmente que a minha co-orientadora era a Silva Martins, que é uma professora de física da UFA. Então, coloquei os pés no chão e falei, então, vamos descobrir o que é real da física quântica. Porque é isso, ela tem muitos preconceitos, muitas ideias estereotipadas, e para mim também foi difícil mudando o meu foco para entender quais eram as reais relações entre a física quântica e a dança, que foi o motivo da escrita do artigo. E aí, com isso, eu descobri também que eu não me interessava explicar a dança através da física. Não era um motivo. Até porque são áreas muito autônomas, muito específicas. Então, eu decidi pegar alguns conceitos e trabalhar eles como modo operativos para pensar a composição. Então, não tenho a intenção de explicar a física, até porque não sou física, não me interessa estar nesse lugar. Estou como bailarina, como improvisadora, e explicar, refletir, analisar a dança a partir da física foi um interesse foi um interesse interdisciplinar de ampliar o olhar para o que a gente está fazendo. Porque a física, principalmente a física quântica, ela vai questionar a nossa perspectiva da realidade, o nosso entendimento do que é matéria. Então, eu acho que vale a pena eu falar um pouquinho da física quântica. A física quântica é uma parte da física que estuda o micro, que estuda o mundo subatômico. A gente não tem contato direto com a física quântica, assim. Eu não encosto numa partícula, não encosto no átomo. Eu não tenho esse contato direto. O que a gente tem um contato direto é com a física clássica, que é a física newtoniana, que é a que a gente aprendeu no colegial, bem mais ou menos, mas a gente sabe as velocidades de um carro, o deslocamento que precisa ser feito. Na dança, isso é muito legal, que a gente pensa como eu me apoio no chão, qual é a força que eu utilizo, a maior área, a menor área, isso machuca ou não machuca. E para quem tem interesse, tem no YouTube, se você colocar Dance and Physics, aparece vários vídeos, tipo até como fazer um fouetté a partir da perspectiva da análise mecânica do movimento. Aí voltando à quântica. A física quântica ela desenvolveu a partir dos últimos 150 anos, mais por volta de 1850, quando um físico genial, Max Planck, ele descobriu que a luz, ela tem pequenos pacotes de energia que são emitidas. Então, quando ele descobriu isso, que vai chamar esses pequenos pacotes são chamados de quantum, por isso quântica, ele descobriu que esses quântums, eles reagem de forma ondulatória e de forma de partícula. Porque antes eles achavam que a luz que a gente vê, a luz que nos toca, era só onda, igual onda de som. Só que com esse estudo ele descobriu que a luz não é só onda, a luz também é partícula. É tipo, nossa, a matéria ela é dual, a energia ela é dual. Então, ao mesmo tempo que ela é partícula, ela é onda. Só que também os instrumentos, na época e ainda atualmente, não conseguem perceber essa dualidade no mesmo experimento. Quando você experimenta, você descobre que ela é onda ou você descobre que ela é partícula. As duas coisas, elas não estão juntas. Falam que é teoria da complementaridade. Enfim,
Aí descobriu que a energia, que a luz, ela tinha comportamento dual. Aí, na época do Einstein, já por 1920, 1930, o Einstein ele vai descobrir a teoria da relatividade, né? Vai desenvolver a teoria da relatividade. A teoria da relatividade é aquela teoria que vai tudo no macro, acima da velocidade da luz, que também não é um negócio aplicado à nossa prática. Então, tem a teoria da relatividade, que é o macro, macro grande mesmo. Tem a teoria clássica, que é o que a gente consegue conviver. E a teoria quântica, que é do mundo subatômico. Ele foi descobrir que os elétrons dentro de um átomo, eles reagem da mesma forma que a luz, porque é energia. Então, o átomo, ele também é partícula e também é onda, ao mesmo tempo. Então, ok, nós, formados por átomos, somos partículas e somos ondas ao mesmo tempo. Isso numa escala muito micro, muito micro. Para ter uma noção do que é o átomo, eu vou falar um pouquinho dos modelos atômicos, do que eu estudei, porque eu falo isso um pouco no artigo também. Qual que é a origem do átomo? Eu até fiz um desenho, Ana, vou mostrar. O primeiro modelo é o de Dalton, dá para ver? Dá. Ele é um modelo atômico que era tipo uma bola de bilhar, indivisível, indestrutível, não tinha energia positiva, negativa, era uma bolinha de bilhar neutra. Aí vem um próximo físico, que é o Thomson, que ele vai falar que o átomo ele tem partículas positivas e negativas. Mas que a esfera do átomo, e ainda é esfera, por isso que eu acho que a gente ainda pensa o átomo como uma bolinha, como se a gente fosse um monte de bolinha, minúsculas, mas nós não somos. Ele pensava essa esfera ainda neutra. Depois vem o Bohr e o Rutherford, eles meio que desenvolvem juntos, assim. Ah, tá ótimo, minha didática. Que é esse aqui, que é o núcleo, e o elétron em volta. E depois esse aqui, que é o núcleo com os elétrons nas camadas. Não sei se vocês lembram no colegial que a gente estuda camada de valência. Quando um elétron salta de uma camada para outra, porque ele recebeu certo estímulo, e aí ele ganha mais energia, ele vai para uma próxima camada, ou se ele perde energia, ele volta para a camada. Então, esse último, ele é um modelo nuclear. E aí vem o conceito de átomo na física quântica, que é feita por Schrödinger, nome esquisito, Schrödinger, que é o modelo orbital, que aí é o que mais me interessa pensar na composição, que é esse aqui, que é o núcleo no centro e uma nuvem de elétrons ao redor. Se a gente for pensar de uma forma tridimensional, não está tridimensional, mas tentando, não dá para identificar onde que estão os elétrons. Os elétrons eles ficam vagando em órbita e nunca dá para saber onde de fato ele está. Quando eu vou medir onde ele está, eu não consigo medir a velocidade dele. E se eu meço a velocidade, eu não consigo localizar o lugar. Entendendo isso, vamos imaginar que um átomo, vamos tentar imaginar a dimensão dele. O núcleo seria, imagina o Maracanã. O núcleo seria o tamanho de uma ervilha no meio do Maracanã. O Maracanã seria o átomo. E pensa em poeira de areia, assim, vários grãozinhos de areia ao redor dessa ervilha. Bem distantes, mas desse tamanho. Isso seria os elétrons. A poeira, as areias, os pozinhos de areia seriam os elétrons. E a ervilha seria o átomo. Então, assim, é uma escala gigantesca quando a gente pensa. O átomo é gigantesco e ele tem 99,99999% de vazio. Então, a nossa matéria é 99,99999% de vazio. E para mim, eu pensei, nossa, como assim? Eu encosto, né, em coisas, eu tenho uma materialidade. Mas é uma materialidade que também é recheada, é cheia. Recheada não dá para falar, né? É cheia de vazio, ao mesmo tempo que ela é vazia de vazios. Isso foi me interessando para pensar que somos vazios, lidamos com vazios, dançamos com vazios. Esses átomos, eles têm forças de conexão, linhas de forças que se interconectam. Porque para ter um átomo ligado com outro, eles têm que fazer uma
força incrível para conseguir manter conectado, que são as linhas de força. E essas linhas de força também me interessavam para pensar, tá, eu não sou separada da minha parede. Eu também estou conectada com essa parede também sou eu. E vinha muito de encontro com o que a Ana falava de corpo-espaço na época. Eu falava, nossa, faz muito sentido. E aí eu começo a pensar que a dança, a composição em tempo real, ela precisa ser, e na verdade me interessa que ela seja menos individualista, que ela seja mais atenta, mais sutil, que eu perceba o meu entorno, que eu perceba as conexões que eu faço em relação ao contexto que eu estou nele, de como que eu danço para além de mim, como que eu danço com as forças que me conectam aos outros e ao espaço. Então, tudo isso para pensar essas imagens, assim, eu não vou encostar no átomo, não é isso. Mas o pensamento sobre o conceito operatório de átomo, das conexões, me faz chegar num outro lugar corporal, de estado corporal, que me parece muito potente. A Van, na segunda-feira, ela falou que como que a gente pensa conexão céu e terra, né? Como que nossa cabeça vai para o céu e nosso pé vai para a terra? Se de fato, essa conexão de fato, fisicamente, ela não é possível. A mesma coisa eu trago aqui. Eu não faço essa conexão física, consciente, racional. Ela está num lugar muito mais imaginativo, poético e sensível para que a composição gere um estado corporal diferente em mim. E eu consiga me movimentar de uma forma mais de composição. E aí, eu fui olhar as referências em dança do que era composição. E a Laurence Loop, que é uma artista que o Emiliano também já citou em uma das lives, junto com o José Gil, os dois pensadores, por mais que sejam de localizações diferentes, eles pensam que a composição são nexos de sentido e linhas de força que se dão no espaço e no tempo. Então, essas linhas de conexão que se dão no espaço e no tempo durante o acontecimento na dança são linhas de conexão também de um mundo microscópico que vai para o mundo macro, que vai para o mundo micro, e eles se interrelacionam. E um paralelo que eu faço... Pode falar. Posso fazer um parêntese em relação a isso? Porque eu vejo, assim, eu já ouvi isso muitas vezes, as pessoas falando... porque a física quântica é uma viagem, o que isso tem a ver com o nosso cotidiano, é muito difícil entender. E é muito louco, né? Porque, assim, na verdade, esses átomos, eles nos compõem enquanto corpo, né? Enquanto seres humanos. Então, a gente tem, sei lá, acho que são 7 octilhões de átomos no nosso corpo, né? E aí, entender como é a organização disso e como eles se comportam, é entender como a gente é formado como ser humano, né? Só que aí, até a Débora está falando assim, se eu pensasse assim no ensino médio, teria me dado melhor na matéria. Porque não é isso mesmo. Talvez sejam os modos como, né, eu fico lembrando, assim, eu era péssima aluna de física, assim. Quando eu fui prestar dança na Unicamp, eu rezava para passar em física, porque meu medo era ficar reprovada em física, que eu não podia zerar, e eu deixar de fazer dança, porque não entendia nada de física, né? Eu lembro que eu tirei 0,3, assim. Mas consegui na Unicamp, né? E aí, cara, é muito louco, porque da Unicamp, na graduação, num curso de dança, foi me mostrando um outro mundo na relação com a física, porque eu tive a Joana Lopes, que foi uma professora que, né, fazia muito essa inter-relação também com a colaboração de físicos. Depois, no meu mestrado, eu tive aula com a Laís Volner, que era uma física que dava aula na pós em dança, que também falava sobre isso. E é muito maluco porque, né, você até falou do Quantum, e aí eu queria, antes que eu esqueça, comentar com vocês que o Gilles Jobin, que é um coreógrafo suíço, não sei se todo mundo sabe, mas na fronteira entre França e Suíça, né, em Genebra, tem o maior centro de acelerador de partículas do mundo, que é o CERN. E lá eles fazem todo um esforço, todo o material didático, tem museu, que é para facilitar a compreensão
né, da física quântica para leigos, assim. Então, eles fazem coisas com leigos e para leigos, né, justamente para a gente ter essa relação mais próxima do que é a física quântica. E é muito louco, porque lá, por exemplo, tem a sala do cara que inventou a internet, que mudou a nossa vida completamente. E a conexão deles com as artes é muito presente o tempo todo. Eles têm um departamento específico para pensar as artes na relação com a física, né? Então, é distante para quem, né? É distante para a gente, porque essa galera que está ali no miolo das pesquisas de ponta, eles estão fazendo essas conexões de um modo mais palatável para todo mundo, né? A gente que talvez não esteja conseguindo acessar isso por uma série de motivos, né? Mas, enfim, só para fazer esse parênteses aqui a partir do comentário da Débora, e para não esquecer de falar para vocês que o Gilles Jobin fez uma residência no CERN por um tempo, porque eles têm um programa de residências para artistas internacionais e para artistas suíços, né? Ele entrou nessa residência de artistas suíços, que é mais longa, e ele criou um espetáculo a partir disso, que é o Quantum, e tem na internet. Então, se vocês clicarem lá Quantum, vocês vão achar na internet. Mas só para fazer conexão com o que você tinha falado antes, Mari. Desculpa te interromper. Imagina, interrompa sempre. Você fez uma puta pesquisa também, né, Ana, lá no CERN. Sim, na verdade, assim, eu estou no processo de pesquisa com Javier Vilaces, né, que é professor da Ramon Llull, em Barcelona, e ele é pesquisador do CERN, de um dos experimentos do CERN, né, e, enfim, eu não fiquei tanto tempo no CERN, eu fiquei só 4 dias, mas fiquei bastante tempo com o Javier, né, estudando, enfim, já fui para Barcelona algumas vezes para fazer isso, e a gente também se comunica muito online. Então é engraçado porque agora, né, eu estava falando isso, essas experiências online, para mim, elas já estão um pouco mais tranquilas nesse momento, porque eu já estou acostumada a trabalhar à distância com ele, né? Não tem jeito de ficar pagando viagem para ir para Barcelona sempre, ainda mais que de uns anos para cá não tem apoio nenhum mesmo. Então o negócio é fazer online, né? E foi gerado um espetáculo a partir disso, que é o DEEP. Que eu saí ano passado de novo para 3 meses de capacitação, aí eu fiquei na Unicamp, com o César Baio, a Raquel Zanon também colaborou comigo, que são 2 professores que trabalham na área de artes e ciências, e lá eu fiz uma relação com 2 pesquisadores que estão no acelerador de partículas de lá, que é o Sirius, né? Mas aí, enfim, questões econômicas, o Sirius também tem que acabar de ser implementado, e aí tiveram vários cortes de verba, eles não conseguiram acabar, e a gente não conseguiu manter a relação porque eles fecharam tudo que era extra a instalação dos Sirius, até que eles consigam grana para realmente acabar de ser implementado, e aí começam a pensar em outras possibilidades. Inclusive, existe um desejo, que eu não sei se vai se materializar, mas de fazer um programa de arte e ciência como tem no CERN aqui no Brasil, que é em Campinas, né? Então, sim, isso deve ia ser muito legal. Ia ser muito massa. Mas enfim, qualquer dia eu posso fazer uma live falando da minha pesquisa. Quem tá falando da pesquisa é porque senão fico eu falando aqui, não tem graça. Outro dia eu passo falando da minha. Mas quem tiver interesse, pesquisar no Instagram do CERN, tem muitas imagens legais de explosões de átomos, prótons, nêutrons, é genial as imagens, é motivador, assim. Você fala, nossa, que coisa grandiosa. É bem legal. Tem muito material massa, né? Eles fazem, inclusive, a última coisa, eles fazem, inclusive, livros para criança.